Hoje o tema é causas anteriores e atuais das aflições. Olha que raio de tema, não é? Depois de uma semana de trabalho, virem para aqui ainda ouvir falar das aflições. O que é certo é que dificilmente há aqui alguém que não esteja a passar ou que nunca tenha passado por uma aflição. E então vamos passar os próximos minutos a pensar um bocadinho sobre isto e a ir buscar informação sobre quais é que serão então as causas, não só atuais, mas anteriores dessas aflições que nós vivemos. Vamos pensar um pouco sobre isso. E eu começava aqui por uma passagem da Bíblia, de um dos Evangelhos, neste caso o Evangelho segundo São Mateus, em que ele indica que Jesus terá dito: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E nós começamos a pensar, bem, Jesus disse isto, se calhar nós, para garantirmos algum bem-estar do lado de lá da vida, se calhar temos que passar mesmo por situações muito desagradáveis. E quando se pensa nisto assim de fugida, enfim, até pensamos, se calhar de uma forma, estou a falar por mim, um bocadinho ao lado. Mas o que é certo é que se nós pensarmos bem, é a realidade do nosso dia-a-dia. Todos nós passamos por situações muito desagradáveis, às vezes mais do que uma vez durante a vida, às vezes até mais do que uma ao mesmo tempo. Alguns de nós passam por desastres naturais ou outros. Alguns de nós passam por doenças até graves. Outras vezes existem acidentes que nos deixam em condições que nós não estávamos habituados. Ou seja, se eu fosse perguntar aqui agora a todos nós quais as aflições que nós estamos a viver ou que já vivemos, se calhar saímos daqui para a semana, porque toda a gente tinha coisas para apresentar. Mas porquê? Porquê é que será que isso acontece? Mas será que nós viemos aqui para sofrer e está sempre a passar por aflições? E às vezes não são só aflições materiais, também são aflições com origem, por exemplo, no mundo espiritual. Para tentar explicar isso, vou buscar outra passagem de Jesus. Jesus veio dizer que há muitas moradas na casa de meu Pai. E quando nós pensamos nisto assim, brevemente, começamos a pensar que se calhar ele está a falar da morada de todos nós, não é? Eu moro na rua X e tal, e depois outra pessoa mora na... Não. Ele possivelmente estava a falar de todo o universo, possivelmente, de certeza, de todo o universo. Ora, nós somos tão pequeninos que muitas vezes nem nos apercebemos do tamanho desta realidade onde nós estamos inseridos. E eu há bocado até me lembrei, não era para falar disso, mas lembrei-me de ir à internet aqui antes de começar a palestra para tirar aqui uns apontamentos para nós termos noção, para depois passar então para a explicação seguinte, do quão pequeninos nós somos. O nosso planeta, que parece estar aqui parado, não é? Está a andar mais ou menos a 107 mil km a hora, sempre. Mas mais, nós estamos a andar à volta do Sol, mas o Sol, por sua vez, também está em movimento dentro da galáxia, não é? E o Sol está a uma velocidade um bocadinho maior, mais ou menos 828 mil km a hora. Mas, por sua vez, o Sol é uma das milhões de estrelas que está dentro da galáxia, da Via Láctea, que é a nossa. E essa galáxia que também está em movimento, no espaço. E essa galáxia calcula-se que está mais ou menos a 2,1 milhões de quilómetros a hora. Não é? E depois, isto é tão grande que nós, em vez de medirmos as distâncias por quilómetros, já temos que medir a distância em luz. E como é que se mede a distância em luz?
a luz anda mais ou menos, antigamente pensava-se que era uma medida certa, mas depois agora descobriu-se não há muito tempo que é uma medida que até tem uma pequena variação, mas vá, mais ou menos 330 mil km por segundo é a velocidade da luz. Então se eu disser que alguma coisa está a 10 anos-luz daqui, quer dizer que a velocidade da luz, a 330 mil km por segundo, demorava 10 anos a fazer essa distância. Então, partindo desse princípio, a estrela mais próxima de nós, que é a Próxima Centauri, está a 4,24 anos-luz daqui. Ou seja, quando nós olhamos para o céu, para essa estrela em específico, aquela luz que estamos a ver já saiu há 4 anos e tal. E o Sol também, o Sol está muito mais próximo, mas a luz do Sol demora 8 minutos do Sol até chegar ao planeta Terra. Mas a galáxia mais próxima da nossa está a mais ou menos 25 mil anos-luz da nossa galáxia. E é só uma galáxia no meio de milhões que nós já temos conhecimento que existem. Ora, cada galáxia tem milhões de planetas, por exemplo, só a nossa, milhões de estrelas, peço desculpa, só a nossa, pela posição que nós estamos, não conseguimos calcular corretamente, mas calcula-se pela parte que nós vemos, que andará à volta de 100 mil, acho eu, 100 mil milhões de estrelas a 4 centras, pronto. Mas nós conhecemos mais ou menos 13,8 mil milhões à nossa volta de espaço. Ou seja, há estrelas ou galáxias que nós olhamos e a luz que nós estamos a ver já nem sequer existe. Então, neste espaço imenso que nós vimos agora aqui só um bocadinho de resumo, só para nós nos cingirmos à nossa insignificância, Deus tinha assim uma forma de gerir a energia um bocadinho, a gerir os recursos um bocadinho estranha, né? Porque criava todo este universo e depois aqui uma coisa mais pequena com um grão de areia que tinha vida e o resto estava tudo só para enfeitar. Se calhar não é? E é daí que há muitas moradas da casa do meu pai, porque nós não somos os únicos a habitar este imenso universo. E aquilo que os espíritos nos indicam, cada estrela tem alguns planetas à volta e há muitos deles que são habitados. E eles dizem que os planetas são divididos em 5 grupos diferentes. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Ora, mundos primitivos é a lei do mais forte. A justiça é quem chega primeiro ou quem tem mais força. Não é? Mas as coisas vão evoluindo e ao fim de uns milhões de anos ou de uns milhares de anos evoluímos qualquer coisita para conseguir habitar mundos de provas e expiações, que é onde nós estamos. O planeta Terra está dentro desta categoria, mundo de provas e expiações, onde o mal se sobrepõe ao bem. Depois ainda como viram, nós ainda estamos mais ou menos na primeira metade, não é? E já temos, sei lá, quantos séculos de existência. Depois temos também mundos de regeneração, em que os espíritos ainda têm coisas a espiar, quem habita estes mundos, mas já têm consciência do porquê e enfim, já vivem essa expiação de uma forma mais feliz e muito menos do que nós. Depois, mundos ditosos ou felizes, em que o bem já se sobrepõe muito ao mal, e depois então mundos celestes ou divinos, em que só existe bondade. Ora bem, nós vamos evoluindo, mas os planetas também. Então, nós não fazemos ideia como é que serão este tipo de planetas, mas sabemos como é que é o nosso planeta, que é um destes de mundos de expiações e provas, e pelas nossas investigações arqueológicas conseguimos perceber como é que era o planeta Terra quando era um mundo primitivo. Ora, o nosso planeta já foi um mundo primitivo, enfim, nós temos aí várias provas em arqueologia
em que os homens das cavernas, os primeiros hominídeos, vivíamos em cavernas e caçávamos e tal. E desde esta época até hoje, para nós já passou muitos séculos, mas isto em termos de tempo do universo não é assim tanto tempo, está bem? Mas desde esta fase de evolução até à fase em que nós estamos agora, já temos de certeza muitas reencarnações. Então é isto, todos nós, andamos a evoluir e começámos em mundos primitivos, já sei lá quantos séculos atrás, ou milhares de anos. Agora estamos num mundo de provas e expiações e quanto mais juízo tivermos e fizermos as coisas um bocadinho mais rápido, devemos de passar alguma vez para um planeta de regeneração, ou até, quem sabe, como isto está em evolução, acompanhar a evolução do planeta Terra, e quando o planeta Terra passar a ser um planeta de regeneração, nós conseguirmos acompanhar. Então, nós estamos todos misturados e o nosso objetivo, ao longo de várias vidas sucessivas, é ir evoluindo pouquito a pouquito. E nunca conseguimos está bem? O máximo que nós conseguimos fazer é ser muito teimosos e estacionarmos durante algum período de tempo, mas nem que seja um bocadinho de nada, nós conseguimos sempre evoluir qualquer coisa. Então, o nosso planeta é uma escola, não é? Estamos aqui a aprender, estamos todos misturados, uns como homem, outros como mulheres, e quem é homem agora da próxima pode vir mulher, e quem está mulher agora da próxima pode vir homem, consoante der mais jeito para a nossa própria evolução. E nós não sabemos, pronto, estamos na escola primária, mas não sabemos, alguns de nós estão na primeira classe, outros estão na quarta classe, mas não sabemos quem é quem, também não importa. No entanto, quer dizer, pelos exemplos que nós vemos, qual é a justiça do que nós vemos diariamente, não é? Tantas diferenças, por exemplo, de posses. Por exemplo, há pessoas com tanto dinheiro a mais e bens a mais, não é? E outros que não têm sequer um local para dormir. Isto é só um exemplo. Podia estar aqui a falar das guerras, e não só das guerras entre países bélicas, mesmo entre vizinhos, e enfim. Qual é a justiça disso? Porque é que uns nascem ricos e outros nascem pobres? Parece que não faz sentido, não é? E qual é que é a justiça de existirem pessoas tão felizes, aparentemente, pelo menos, têm uma vida mais desafogada, e outras pessoas que têm tantas doenças, por exemplo, têm mais dificuldades e andam sempre muito mais, enfim, tristes? Dá a ideia que Deus não é justo, não é? Porque depois há pessoas ricas e outros pobres, e uns têm doenças, outros não têm, não é? Porquê? De facto, poderíamos ser levados a pensar assim se só existisse uma vida. Se só existisse uma vida, de facto, Deus não era nada justo, porque se eu tivesse nascido rico, espetáculo, tinha a vida orientada, né? Se eu nasci pobre, olha, isto é só um exemplo, tinha que fazer pela vida mais um bocadito. Então, que nós vamos passar por todos os tipos de experiências. Quem nunca foi rico há de vir a ser. Eu, como ainda sou muito egoísta, estou a pensar, e tens que ainda não tenha sido, que é para... Quem nunca foi muito pobre também há de ser. Enfim, nós vamos ter que passar por todas as experiências, são aprendizagens, está bem? E ao longo destas aprendizagens, como de cada vez que nascemos há lei de esquecimento e nós não nos lembramos das vidas passadas, vamos fazendo algumas asneiras, umas de propósito, dependendo do nosso estado de evolução, e outras sem querer, porque nós não sabemos. E então, existe uma lei de causa e efeito. Portanto, todo o efeito tem uma causa. Por exemplo, aqui nesta imagem que eu decidi colocar aqui, estas peças de dominó, por exemplo, se eu empurrar estas peças e depois começa tudo para aí fora, passado bastante tempo, quando chegar a esta caiu, já nem sabe porquê, mas foi porque a causa fui eu quem empurrei aquela, não é? Ou estas ondas aqui são o efeito desta bola ter caído, mas por sua vez esta bola também é o efeito de, imaginem, eu alarguei aqui de cima, não é?
Então todo o efeito tem uma causa. Isto é uma das, para nós pensarmos. Vamos agora avançar mais um bocadinho, para ver onde é que está a justiça disto. Ora, como nós tínhamos visto, estando nós num planeta de provas e expiações, normalmente aquilo que nos acontece ou há de ser uma expiação ou uma prova, claro. E nós, quando falamos em provas ou expiações, lembramos logo deste tipo de coisas, ou partir uma perna, uma coisa qualquer. Mas há expiações que à partida para nós não são, ou provas, que até são coisas boas, e que são coisas bastante perigosas. Por exemplo, quem nasceu com a prova da riqueza, isto é muito perigoso. Ok, do ponto de vista materialista, tem a vida organizada e pode comprar o que quer e tudo mais, mas são pessoas que têm muito, mas muito mais responsabilidade que a maioria de nós. Porquê? Imaginem o seguinte, obviamente não tem mal nenhum ser rico, desde que tenha sido conquistado legalmente e sem crime. Mas agora reparem nisto, vamos imaginar que eu sou muito rico e tenho uma série de empresas. Tenho centenas de pessoas a trabalhar nessas empresas. Pronto. Não é moralmente incorreto eu, por exemplo, vender aquelas empresas para fazer outra coisa qualquer. Pronto. Mas o problema é que muitas vezes as pessoas fazem isso para aumentar ainda mais o seu lucro e, olha, depois se quem comprar a seguir, se despedir as pessoas, paciência. Ou não pagar o vencimento justo, ou tudo mais. Ou seja, ou viver só dos rendimentos, ou seja, não investir para criar trabalhos para os outros, para permitir que outros tenham a forma de ganhar o seu sustento. Mas normalmente então, tudo o que nos acontece de menos bom ou há de ser uma prova ou uma expiação. E Deus, como é infinitamente justo e bom, quando nós fazemos uma asneira, dá-nos sempre a oportunidade de nós corrigirmos a asneira pelo amor, não é? Seja nesta vida, seja noutra. E vai-nos dando uma oportunidade, e outra, e outra, e outra, e quando nós andamos sempre a bater na asneira, não é? Chega uma altura em que vamos lá pela dor. Mas isto não é um castigo de Deus. É mesmo assim, é uma lei da natureza. Por exemplo, se eu deixar cair isto, aqui, isto cai porquê? Porque há a lei da gravidade. Não é? E não encarem expiações como castigos de Deus. Não, foi coisas que nós fizemos e que estamos sempre a ir pelo mesmo caminho e não vamos lá, não nos corrigimos através do amor, tem que chegar a uma altura que pela lei natural vamos lá pela dor, mas não é castigo de ninguém. Muitas vezes até somos nós que escolhemos. Então, se não é uma expiação, é uma prova, porque isto é muito bonito. Por exemplo, eu venho para aqui dar uma palestra. Aquele rapaz, para estar ali a dar uma palestra, já tem que ser uma pessoa muito à frente. Nada disso. E é muito fácil falar as coisas. O problema é fazê-las. E aí é que está o valor, é fazê-las, não é? Ora, vamos imaginar que nós estamos no mundo espiritual e vamos aprendendo algumas coisas, e acontece, nós estudamos bastante e aprendemos coisas do mundo espiritual. E depois, eu já sei que perante determinada coisa tenho que agir desta forma. Pronto, então se já sabes, agora vamos fazer um exame sem cábulas, não é? Então vimos cá, esquecemos e andamos a fazer o exame sem cábulas e depois às vezes chumbamos, pronto, temos que repetir o exame, não há problema com isso. Agora, mais importante do que ser uma expiação ou uma prova, muito mais importante do que isso, as aflições que nós passamos, é a forma como nós as encaramos. E todos nós já conhecemos pessoas assim. Há pessoas que passam por aflições em que andam com muito sofrimento e têm esta postura perante a vida. Boa disposição e, enfim, bola para a frente e tem aquela força interior. E outras que, à mínima coisa, deixam-se ir muito abaixo. Ora, perante uma prova ou uma expiação, também há valor na forma como nós vivenciamos essa situação, a forma como nós superamos essa situação.
Tal e qual como, por exemplo, um exemplo que não tem nada a ver. Aquela passagem da Bíblia em que Jesus fala aos apóstolos que uma viúva que tinha muito pouco dinheiro foi lá dar o óbolo, e depois a seguir, ou antes, já não sei, vem alguém com muito dinheiro e está ali a fazer um show-off para dar assim, pronto, para toda a gente ver, e ele a dizer que o óbolo da viúva tinha muito mais valor. Ou seja, nós fazermos o bem que a mão esquerda não sabe o que a mão direita fez, ou o contrário. Aqui também é mais ou menos a mesma coisa. Obviamente, se eu tiver uma aflição muito grande, até me faz bem desabafar com alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu há 20 anos que conheço o Lucas e já não é a primeira nem a segunda vez que de vez em quando passa assim por uma coisa mais incomodativa e eu vou chateá-lo. Não me incomoda. Porquê? Porque pronto, estou-lhe a fazer bem, ele está a maturar, está a ganhar créditos, não é? E depois ele dá-me conselhos e eu faço exatamente o contrário, porque eu é que sei. Não é? Mas não tem mal desabafarmos com alguém. Agora imaginem, eu ter, sei lá, uma doença, uma aflição qualquer, e andar a dizer a toda a gente, isto é um exemplo, andar a dizer a toda a gente e tudo mais. Parece que estou a apelar à pena das pessoas que tenham pena por mim. Não, é um problema meu e eu vou superá-lo, pronto, se houver 2 ou 3 pessoas que saibam, mas muitas vezes o valor também está aí. Mas isto de andar sempre, parece que o mundo nos deve o dinheiro, mesmo por muito difícil que seja a prova, e obviamente que todos nós temos dias difíceis, esta postura perante a vida tem muito mais valor. Obviamente, mais uma vez, é muito mais fácil falar do que depois fazer. E eu passei por alturas de grandes telhas. E quais é que serão as causas atuais das aflições? Recordam-se que o título da palestra era Causas Atuais e Passadas. Vamos começar pelas atuais. As causas atuais das aflições normalmente somos nós. Pronto. Ou por excessos, ou por vaidades, ou má decisões. Por exemplo, vamos imaginar que eu agora dava-me na cabeça e pensava assim, não gosto do trabalho que tenho, e despedia-me, ia-me embora, sem ter nenhum trabalho. E depois daqui a 2 ou 3 meses estava a viver debaixo da ponte. De quem é que foi a culpa? A responsabilidade é minha, aquilo não foi nada que eu fiz no passado, a causa dessa aflição fui eu. E eu dei este exemplo, mas há muitos outros. Álcool, tabaco, drogas, N coisas que nós passamos, que a causa fomos nós, por excessos, por vaidades, por más decisões, por uma infinidade de coisas. No entanto, também existem aflições que têm causas anteriores. Como é que é isso? Vamos ver. Quando nós temos algo de muito sério a acontecer na nossa vida e que não encontramos nenhuma causa, ou seja, não fomos nós, não foi o vizinho do lado que fez alguma coisa que nos afetou, não foi nada, pronto. Pode ser uma prova, de facto, mas agora vamos falar só de coisas que não sejam provas. Se a origem não está nesta vida, mas não importa se tem esta vida ou na vida passada ou noutra ou 5 ou 6 atrás, mas pronto, se não está nesta vida, a causa tem que ser anterior. E todos nós já tivemos N existências. Fomos pessoas diferentes, nós somos sempre os mesmos, mas, por exemplo, eu não sou Francisco, eu estou Francisco, já consegui cá estar Francisco 50 anos, vamos ver quantos mais. Mas todos nós já fomos, Joaquim Manel, Maria, o que seja, em vários locais diferentes. E quantos de nós é que não fizemos patifarias no passado, por exemplo, e depois até renascemos junto de alguém com quem, isto não acontece sempre, atenção, mas renascemos numa família com quem temos que acertar contas, e depois, uma criança, assim, um bebezinho, tem sempre a estar de anjinho, não é? A mãe fica logo derretida e tudo mais, e é uma forma de desaproximar. E quantas vezes, não sempre, mais uma vez chama a atenção, mas há alguns exemplos do passado e que estão ali para acertarem contas, não é?
E se nós pudéssemos estar frente a frente com aquilo que nós fomos no passado, se calhar tínhamos muitas surpresas. Eu até vou arriscar, vou contar aqui uma coisa que não estava previsto, mas não vejo mal. Eu há uns anos atrás, já há muitos, se calhar há uns 15 anos, não sei, ou menos, 13, pai, não sei, eu tive um problema e tive que andar a ser acompanhado e era em psiquiatria e a médica decidiu, e eu disse-lhe logo ao início que ela que usasse os métodos que quisesse, só não queria um método, que era se ela quisesse fazer regressão de memória, não contasse comigo. Pumba, entrei logo assim a pé juntos. E ela, não, isso de regressão de memórias só se utiliza assim em casos muito excepcionais, isso aqui até, e agora abre aqui um parênteses, não queiram fazer regressão de memória por curiosidade, porque isso é muito mau, podem estar a destaparem uma caixa de Pandora só com profissionais mesmo que sabem o que estão a fazer e, enfim, são poucos. Só que, pronto, as coisas foi-se desenrolando, o problema que eu tinha, e eu ia-lhe expondo, e ela chegou a uma altura que percebeu que se calhar era útil fazer regressão, e eu comecei a boicotar aquilo tudo, não quero, tinha medo. Até que lá me deu a volta e fiz. Eu não faço ideia, porque por acaso nunca lhe perguntei isto, mas eu não faço ideia se daquelas sessões de regressão, se eu me lembro de tudo ou se ela fez alguma coisa para eu não me lembrar de alguma parte. Mas digo-vos uma coisa, aquilo que eu me lembro não é bom. Nós temos sempre aquela tendência que no passado foi tudo, toda a gente foi rei, rainha, sei que, nada. E depois também, normalmente também não fomos nenhumas flores que se cheirem. Imagino se fosse aqui a Cláudia a fazer, nem sei, ficava com os cabelos em pé, todos esticadinhos, em vez de ser encaracolados, não é? Então, se nós tivéssemos a oportunidade de nos olhar de frente, já às vezes nesta vida uma pessoa lembra-se de coisas que fez há 20 anos atrás e fica, epá, quanto mais agora de outras vidas, pronto. Então, temos que levar as coisas com resignação, mas resignação ativa, não é ficar desmotivado, olha, agora aconteceu-me. Não, lutar pelas coisas, mas nós sabemos que Deus é justo, portanto, tudo o que nós estamos a passar há de ser justo. E depois, por fim, existem também provas que são missões escolhidas pelo próprio Espírito. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou atrasado não é para ir apanhar o autocarro, considero que já estou há muito tempo a marcar passo e então peço para vir numa vida em que eu quero acelerar a minha evolução moral, por exemplo, e venho assim numa situação mais difícil, desde que eu tenha condições para aguentar isso, né? Porque as pessoas sabem melhor do que nós, muitas vezes, e dão-nos então essa hipótese, sim senhor, vais passar então por uma prova e tal. E normalmente, portanto, a pessoa não está a sofrer nenhuma expiação, nem nada disso, foi a própria pessoa que escolheu para fazer ali um sprint e tentar ganhar algum terreno. E depois estamos perante dificuldades grandes. Curiosamente, normalmente, estas pessoas, e todos nós acho que conhecemos exemplos destes, são as pessoas que perante as maiores dificuldades vivem numa serenidade, nobreza de espírito, uma resignação, aceitam tudo, pedem a Deus só que possam suportar sem murmurar. Isto é muito interessante, não é? Porque às vezes nós, por qualquer coisita, ficamos, a minha vida é uma desgraça, vejam bem, acontece-me isto e depois acontece-me aquilo, sei o quê. E há pessoas com vidas tão difíceis e dão-nos grandes lições de nobreza a ultrapassar as dificuldades por quais estão a passar. Então, o que é que nós tiramos disto? Uma das coisas que nós tiramos disto é que convém viver a vida não é uma festa permanente, não é isso, mas viver a vida com humor, com boa disposição, rirmos de nós próprios, das desgraças que nos vão acontecendo. Isso é saudável. E não podemos perder de vista que o nosso pensamento tem muita influência em tudo. Então, já repararam que pessoas que estão sempre a pensar
pelo copo meio vazio, não é? Pessoas que são pessimistas, parece um imã, não é? São pessimistas e depois parece que aquilo é uma bola de neve e cada vez há mais coisas a acrescentar para serem ainda mais pessimistas, não é? E tudo me acontece, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa lá está a passar pelas mesmas coisas e vê pelo copo meio cheio, e o pensamento também tem muita força aí, e tem muita força ao ponto de nós criarmos muitas vezes doenças em nós próprios com sintonias mentais que nós temos, ou seja, atenção que não estou a dizer que todas as doenças são provocadas por isso, mas tem uma grande influência, e todos nós sabemos, os médicos costumam dizer que determinada doença em duas pessoas, vamos imaginar que havia exatamente a mesma doença em duas pessoas diferentes, por exemplo, nem mim e na Cláudia, e eu sou pessimista e a Cláudia está ali com um espírito mais positivo, se calhar ela fica curada muito mais rápido que eu, ou às vezes eu até posso entrar e embarcar ali cedo. Ou seja, o nosso próprio pensamento tem influência sobre os tratamentos e temos de ter cuidado com isso a todo momento. Olha, eu não tenho muito, mas agora anda a ter mais. Calma, que eu ando a aprender bastante. Anda, qualquer coisita assim pouquinho, mas já me perdoou muito, já não... Até aprendi a lidar muito com a Catarina também. Levem isso nas pessoas de orelhas valentes. Então, e mais, há outra coisa que é bastante importante, que é Deus, na sua infinita justiça, nunca, mas nunca, jamais, nos permite passar uma prova que seja maior do que a nossa capacidade de aguentar. Então isso quer dizer o quê? Que se nós estivermos a passar por uma dificuldade extrema, quer dizer que já temos a forma de aguentar, estrutura para aguentar aquilo, ok? Por muito difícil que seja. Isto para dizer o quê? Que suicídio, não vamos entrar por aí, está bem? Por muito difícil que seja a prova que estamos a passar, e obviamente que nós sabemos que uma pessoa que se suicida é porque chegou a um extremo de desespero, não é? Já não tem esperança. Ao não ter esperança, porque nós, vamos imaginar, eu estou a passar por uma coisa muito má na minha vida, estamos só a imaginar, e aquilo é muito difícil, mas eu ao ter aquela esperança, que não, isto agora, daqui a 2 meses, já vai estar melhor, porque não sei o quê, ao ter essa esperança, há sempre aquela coisa de andar, não é? Agora, quando a pessoa fica desesperada mesmo, é porque já perdeu as esperanças todas, isso é muito grave. E, ao entrar em desespero, quantas vezes é que existem pessoas, quer no corpo de carne, quer fora do corpo de carne, que nos tentam ajudar e chegar perto, e nós não temos, estamos tão embrenhados naquele pensamento negativo, que não temos, nem notamos os pensamentos que nos estão a lançar positivos e de força e tudo mais. E então, o Espiritismo tem muita coisa boa, mas uma das coisas que mais me marcou foi os relatos de suicidas que há do lado de lá. Ou seja, suicidas são pessoas como nós e possivelmente todos nós já conhecemos suicídio alguns no passado, alguns séculos atrás. Agora, uma pessoa que se suicida, que julga que não tem capacidade para aguentar aquela prova, aquela expiação, ao chegar ao lado da vida vai ter uma surpresa. Porquê? A vida continua, portanto não é uma fuga para o nada. Os problemas que tinha continuam e ainda por cima ainda arranjam problemas novos. E um relato que é muito comum nos suicidas é a sensação de arrependimento extremo e de o que é que eu fui fazer e agora vou ter que repetir, pronto. Então não vamos entrar por aí, vamos fazer, quando vier esse pensamento, porventura vier esse pensamento à mente, é dar-lhe um pontapé para longe. E começar a encarar a vida com um sorriso, mesmo quando acontecem as coisas mais absurdas, em que nós temos que ir buscar recolhimento, fazer uma oração a Deus, pedir ajuda, e estamos tristes mesmo, é uma coisa difícil, mas tentar estar com um sorriso
dar pensamentos positivos a nós próprios. Se nós cometemos uma grande asneira, perdoar-nos a nós próprios, que é muito importante. Nós muitas vezes quando falamos em perdão, lembramos sempre de perdoar os outros, mas também é perdoar-nos a nós próprios. Porque há uma coisa que muitas vezes nós não nos lembramos. Nós pensamos sempre que somos o centro do universo. Eu sou o centro do universo, a Cláudia para ela é o centro do universo, pronto, muitos de nós somos sempre... Mas não, se nós pensarmos bem e começarmos a olhar à volta, todas as pessoas, todas, têm problemas. Ou é porque têm uma família difícil. Por exemplo, a minha família é difícil para eles, porque têm que maturar. Coitados. Estás a dizer que sim? Não, mas agora mais a sério. Há famílias muito difíceis, pá, e há pessoas que têm que viver isto diariamente. Têm que ter estofo. Quantas pessoas é que não vivem diariamente num ambiente profissional difícil, que lhes dá cabo do seu sistema nervoso e de tudo, da boa disposição? Quantos de nós, possivelmente todos, já fomos próximos de alguém com uma doença grave, ou que temos uma doença grave, ou que iremos passar por uma doença grave? E mesmo para quem está junto, para quem não tem uma doença grave, aquela pessoa que nós gostamos tanto, aquilo também é uma aflição para nós, não é? Então, muitos de nós passamos por isto. Este é mais fácil de resolver, pronto, é só assinar um papel, mas nem estou a brincar. No entanto, quantos casamentos difíceis é que não há? Mas mesmo os casamentos bons, à medida que nós vamos crescendo é que vamos ganhando noção disto. Não existem casamentos perfeitos, não é? E às vezes uma pessoa tem, não estou a dizer para as pessoas se divorciarem ou não, está bem? Mas imaginem, uma pessoa está a viver uma situação que considera difícil, acha que não consegue aguentar mais aquilo, então está no seu direito e pode-se divorciar, pronto. E depois pode ficar sozinho o resto da vida, ou sozinha, ou pode encontrar outra pessoa e juntar os trapos. Outra vez, o que é curioso é que não vamos comparar relacionamentos, mas mesmo que essa pessoa venha a ser muito feliz, aquele casamento também não vai ser perfeito, porque não há. E quando eu estou a dizer casamento é viver junto, é o que for, porque vale o mesmo. E a parte do namoro, não é? Quando as pessoas se namoram e se apaixonam, é sempre só os passarinhos a cantar e tal, mas depois, quando as pessoas começam a viver juntas, e há sempre muita louça para lavar e roupa para lavar e coisas, é uma chatice muito grande, e depois não há espaço para descansar, e há os miúdos aos gritos lá para o outro, e chega uma altura que às vezes, enfim, é mesmo difícil, e nós temos que levar isso com ânimo, até porque é o nosso melhor amigo ou amiga. E então, às vezes, parece que está tudo contra nós. E essa palestra foi mesmo a pensar nisso. As pessoas que eventualmente estiverem a passar por isto ou virem a passar por estas alturas em que parece que está tudo contra nós, o que nós temos que pensar é exatamente isto, é que depois de todas as tempestades vem a bonança, não é? Eu sempre fui disléxico, mas agora ando a passar por uma fase, então no trabalho já sou conhecido pelo troca-letras, já viste este espetáculo? É a idade. Então, vem sempre um período melhor depois. O que é que nós temos que trabalhar? Temos de trabalhar os nossos pensamentos, como eu já falei há pouco. Os pensamentos que nós temos influenciam-nos a nós e influenciam-nos à nossa volta. Então, eu aprendi aqui nesta casa uma coisa muito interessante há uns anos, que é normal nós termos pensamentos menos bons às vezes. Agora, isso não pode ser a regra, não é? E nós temos que treinar, mudar quando vem um pensamento menos bom, um pensamento mau, trocar por um ou dois bons. E ao início isto é muito difícil de fazer. Porquê? Porque vem um pensamento mau à cabeça, nós apercebemos, trocamos por um pensamento bom e 10 ou 15 segundos depois, se tanto, já lá está outra vez o pensamento mau a bater à porta. E temos que ir com treino. Se calhar depois ao fim de uns meses já é um minuto ou dois e vamos-nos obrigando a ser felizes. Nós também temos essa responsabilidade. Então,
Sabendo nós que estamos num planeta de expiação e provas e que a felicidade permanente é impossível, vamos tirar o melhor disto. E como é que nós podemos fazer para mudar o planeta onde estamos? Será preciso ir para situações de ativismo extremo, como vemos, e que tem o seu valor? Não, não é preciso. Basta trabalhar a nossa disposição, mas muito mais importante é trabalhar o nosso eu. Nós, para mudar o mundo, temos que nos mudar a nós. E ainda por cima é o mais difícil de fazer, porque nós estamos habituados a ser de determinada forma e temos ainda por cima aquelas pessoas que todos nós conhecemos, não, eu sou assim, sou como sou e olha, e quem não quiser aturar, pronto. E muitas vezes nós caímos nessa tentação também. É muito difícil mudarmos-nos a nós próprios, mas se nós fizermos o esforço, nem que seja mudar um bocadinho, estamos a mudar um bocadinho o que nos rodeia e, no extremo, a mudar o mundo. E é uma árvore que demora muito tempo a crescer, mas vamos chegar lá. E o mundo, embora por vezes os sentidos enganam-nos, nós dizemos, o mundo está cada vez pior e cada vez há mais crime e tudo mais. De facto, estamos a passar por uma fase menos boa, mas se nós sairmos e virmos isto mais de longe, nós percebemos que o mundo está mesmo a melhorar, porque há 500 anos atrás não tínhamos a liberdade que temos hoje. Há 500 anos atrás não tínhamos a justiça que há hoje, e ainda menos há 1000, e ainda menos há 5000, não é? Então, nós, pouquito a pouquito, vamos melhorando e vamos melhorando o nosso planeta também. Esta palestra foi baseada no Evangelho segundo o Espiritismo.